E Deus muitas vezes Ele vai falar algo com você na palavra, que você precisa guardar. E uma das maneiras de você guardar não é, nossa, que tremendo que Deus me falou e amém, e continuar prosseguindo o seu dia. Quando Deus te fala algo, você tem hoje, todo mundo tem celular, 99,9% das pessoas hoje, depois de uma certa idade, tem celular. É difícil você entrar em uma casa onde não tem um aparelho celular lá dentro, ou pelo menos 2 ou 3 pessoas da família têm um aparelho celular. Então, essa é uma ferramenta que Deus Ele te deu para você usar de maneira correta. Por exemplo, às vezes eu estou na rua, irmãos, e Deus fala comigo andando na rua, indo para Caxias, eu pego ali, pego o celular e anoto o que Deus falou comigo, porque aquilo ali serve para edificar a vida de pessoas. Essa palavra que eu trouxe domingo, para vocês terem ideia, eu preparei ela tomando banho. Eu estava me banhando, e aí eu levei o celular para ouvir uma ministração no banheiro, e o Espírito Santo começou a soprar essa palavra no meu coração de domingo, que para mim foi uma palavra que me ministrou muito. E aí eu comecei a preparar ela escrevendo. Se eu não escrevesse, se eu não guardasse, provavelmente eu não ia conseguir passar tudo aquilo que eu passei para os irmãos. Então, minha instrução para vocês é que vocês sejam mais aplicados no quesito de relacionamento com Deus, de preparar algo para Deus, de buscar em Deus algo, entender algo de Deus. Uma ministração, por exemplo, como essa, da Ingrid, vou usar o exemplo dela, que é o que está na minha mão aqui mais perto, ela nem está aqui. Onde verdadeiramente deve estar o nosso coração. Essa é uma ministração que é para ela. As ministrações que Deus te deu, irmãos, eu tenho ministração que eu nunca ministrei para ninguém. Eu tenho esboço bíblico que eu nunca transmiti para ninguém. Porque foi Deus ministrando ao meu coração. E tem ministração que Ele fala, isso aqui você não vai pregar. Isso aqui você nunca vai pregar. Isso aqui é para você. Eu estou te ensinando para que você aprenda. E aí você vai ter gravado, registrado, ó, nesse dia Deus me ministrou. Escreve lá a data, assina lá o seu nome, escreve Espírito Santo. E faça da maneira correta, porque quando você fizer da maneira correta, como a gente está ensinando e instruindo, na hora de você transmitir vai ser algo comum, vai ser mais fácil. Agora, se você fizer isso só hoje, só porque eu te pedi para fazer esse trabalho, vai ficar mais difícil. Às vezes que você fosse comunicar e transmitir uma palavra, você pode até comunicar, mas talvez se você comunicasse da maneira correta, você teria um maior alcance. Então, eu quero pedir a vocês, nessa introdução desse Tadel de hoje, para serem pessoas mais responsáveis. Pastor, é muita coisa para eu fazer, o senhor não sabe. Cara, vai nos dar o seu devocional. Faz o seu devocional. Ontem mesmo eu recebi uma palavra poderosa da parte de Deus no devocional. Eu mandei até para o grupo dos irmãos que está indo para o Pentecostes. Encaixou assim certinho naquilo que nós vamos viver. Nós vamos começar um propósito com Deus hoje à noite, de hoje para amanhã, à meia-noite de hoje, de 7 dias só comendo pão e bebendo suco de uva, que é o propósito da Páscoa, né? Comendo pão e bebendo suco de uva, celebrando a Santa Ceia durante 7 dias. E para que nós venhamos receber mais da parte de Deus. E é tão tremendo que o texto ministrou ali. Aí eu tive que compartilhar com as pessoas, nem que seja breve, mas eu gravei, eu escrevi, eu grifei, eu coloquei lá, para que todas as vezes que eu queira ministrar, ou que Deus queira me usar para ministrar outra pessoa, eu vou lá no endereço bíblico, naquilo que foi escrito, naquilo que foi falado, porque tanto serve para ministrar a minha vida, quanto serve para ministrar a vida de outros. Não necessariamente você tem que tirar um dia. Claro que para mim é mais fácil, porque eu já tenho uma prática disso há muitos anos, são mais de 20, 15 anos praticando isso, mas passa a fazer isso como uma prática, não somente ler a Bíblia. Tem um caderninho do lado,
ou um bloco de notas no celular aberto, numa página seguinte ali, para quando você estiver lendo, você grave aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Faça a leitura da Bíblia. Se você já leu a Bíblia toda, glória a Deus, mas a partir de agora, então, faça estudos, ou até mesmo se você não leu a Bíblia toda, está nesse processo de ler. Eu tenho vários esboços não, comentários da Bíblia, dos livros da Bíblia lá em casa. Esdras, o livro de Esdras todo, capítulo por capítulo, aquilo que eu recebi de Deus, aquilo que Deus me ministrou, do livro inteiro de Esdras. Eu já fiz isso com os meninos lá em casa, né, nos devocionais. Falou, agora a gente vai fazer devocional juntos, meninos. Vamos estudar o livro de Esdras. E aí eu pegava a minha agenda, minha Bíblia, eles pegavam a Bíblia deles, o caderninho deles, e a gente ia anotando aquilo que Deus ia falando no nosso coração, no devocional da manhã. Então você pode fazer isso. Olha para você ver, se eu quiser ministrar 2, 3 meses aí só sobre o livro de Esdras, eu tenho um esboço do livro de Esdras todinho. E que livro, irmãos, que livro tremendo. O de Neemias também, eu tenho todinho. A primeira vez que eu fiz isso, a explicação de um livro da Bíblia, eu tinha 18 anos de idade. E Deus, Ele falou, começa a fazer isso com mais frequência. Começa a fazer isso com os outros livros da Bíblia. Faça isso, eu dou um incentivo para vocês, porque vocês sempre terão algo, um material seus, daquilo que Deus falou com vocês, daquilo que vocês estudaram, para poder transmitir aonde vocês forem. E isso vai também enriquecer vocês no conhecimento e no entendimento da palavra. Amém, meus amados? Então, eu quero muito que você aprenda sobre esse estudo. Quero muito que você entenda e aplique isso na sua vida. Faça isso então. Eu quero, com muito amor, dar essa palavra, mas também exortar vocês e corrigir na postura do fato de muitos não terem trazido. Na próxima terça-feira, no próximo Tadel, tragam, por favor, para que vocês possam estar aí. Eu quero estar ajudando. A nota de vocês e vai determinar o quanto vocês receberam, entenderam e aplicaram o método, a forma correta de fazer um esboço bíblico. E eu sempre coloco aí no rodapé, se você que pegou já o seu trabalho corrigido, eu anoto aí no rodapé o que ainda ficou faltando. Aí no próximo esboço que você for fazer para você, no seu estudo bíblico, você já vai e aplica aquela forma que faltou ali, né? A maioria das pessoas ganharam notas altas, então parabéns a todos aqueles que já me entregaram, né? Eu vou corrigir esses que já me entregaram aqui. Se você chegou depois e fez o seu, depois você me traz, me entrega. Mas eu quero só recapitular para as pessoas que não estavam aqui, para que você saiba como fazer um esboço da forma correta. Amém, irmãos? Eu amo vocês. O Pai corrige o filho que ama. Amém? Já está de cor na sua cabeça. Eu quero só que você recapitule comigo. O esboço, ele contém, primeiro, o quê? Tema. Segundo, texto-chave, o versículo, a chave bíblica que vai traduzir aquilo que você está querendo dizer. Vocês prestaram atenção na palavra de domingo? Quando eu trouxe ali o texto e direto eu estava voltando nele, porque ele é o texto principal da mensagem, o texto de Romanos capítulo 12, falando sobre unidade. Porque aquele texto, por que é chamado de texto-chave? Porque ele vai traduzir toda a mensagem, ele vai traduzir toda a pregação, né? Se você pegar aquele texto, gravar aquele texto, estudar e viver aquele texto, você vai estar vivendo a palavra que foi ministrada. Por isso que o nome dele é texto-chave, ou versículo-chave. Tema, texto-chave, depois introdução. A introdução é o que eu vou estar falando.
É um breve resumo daquilo que você e eu vamos estar ministrando ali para a igreja, ou para o público, para a célula, para o culto no lar, enfim, para o culto familiar, aquilo que você vai estar transmitindo. Aí você fala em breve palavra. A gente falou que também é uma estratégia para captar a atenção das pessoas, que na introdução você faça o quê? Isso, chame a atenção, mas de que forma na introdução? Oi? Não, na introdução, uma estratégia para prender a atenção do público. Nós falamos isso na última aula. Ser dinâmico, então, como que você vai fazer para ser dinâmico? Na introdução, você vai contar uma parábola, lembra disso? Você vai contar uma parábola, oi? Uma notícia, um vídeo, algo que vai traduzir de forma impactante ali aquilo que você vai estar falando. Porque se você acertar na introdução, você prende a atenção do público que vai te ouvir para a mensagem que você vai trazer. Agora, se a sua introdução, se o tema da mensagem, ele for um tema irrelevante, for um tema que não chama tanto atenção, aí você pode deixar as pessoas dispersas. Isso aí não vai chamar tanta atenção assim, a introdução não foi tão bem feita. Então, você tem que caprichar no tema e caprichar na introdução. O tema sempre tem que haver, o título da mensagem, é importante que seja uma mensagem, como a gente disse, que as pessoas precisam ouvir, que vá de encontro à necessidade, o anseio do coração das pessoas e do coração do Espírito, e não o que as pessoas querem ouvir, porque às vezes as igrejas elas estão cheias, muitas igrejas cheias, mas as pessoas só estão ouvindo o que elas querem. Porque se falar uma palavra de confronto, se dar uma palavra de posicionamento, esvazia o culto, eles param de ir, porque as pessoas não querem conserto, as pessoas não querem confronto, as pessoas não querem mudar de vida, elas não querem puxão de orelha faz a gente ficar envergonhado, mas é tomando puxão de orelha que a gente cresce. Então, assim, é muito importante você pegar a mensagem que vai de encontro àquilo que a igreja, que é o público que você está ministrando necessita. E aí como que você vai fazer? Pedir orientação ao Espírito Santo. Eu estou falando isso quando você for pregar. Agora, quando você for preparar um estudo ou um esboço bíblico corriqueiro do dia a dia, você busca aquilo que Deus quer falar com você, o que Deus tem para aquele tempo profético, o que Deus tem para aquela estação espiritual que a terra, que a humanidade, que o seu bairro, que a sua família, que você está vivendo. Aí pega e coloca lá o título. Me impactou muito, eu quero dar uma olhada nos títulos aqui, das mensagens, só para estar traduzindo para vocês. Aqui, ó. Viver ou morrer, a decisão é sua. Olha aí, olha que forte. Essa mensagem, sim, já, o tema, o título, já impacta. Então, de cara, olha outra aqui. Amigo de Deus. O amigo de Deus. Lindo. Dá ideia de o quê? De uma mensagem mais romântica. De uma mensagem que traz quebrantamento, que traz arrependimento, reflexão. Agora, e a outra? Qual que é a ideia que já dá? Confronto. Viver ou morrer? A decisão é sua. O que você está fazendo na sua vida? Né? Então, o título da mensagem já traz uma ideia sobre a mensagem. Olha essa daqui. Onde é o melhor lugar para se morar? Onde é o melhor lugar para se morar? Gostei desse aqui também. Já dá uma ideia assim, não, como assim? Como assim? Curiosidade. O maior líder da história. Título de livro isso aqui, né? Isso aqui foi um mestre que escreveu, não é possível, né?
Então, o título, ele é muito importante, amém, irmãos? Quando você for trazer uma mensagem. Hoje eu queria contar, por exemplo, talvez você vai contar o seu testemunho. Está aí a pastora Vânia, que tem um testemunho impactante do que Deus fez na vida dela, né? Do lixo ao luxo, né, pastora? E teve uma vez que o apóstolo, ele trouxe uma mensagem para jovens, e ele falou o seguinte: hoje eu queria falar de um jovem, o título da minha mensagem é Um Jovem Apaixonado. E aí ele foi e começou a falar, a história que eu vou contar hoje, a ministração que eu vou trazer hoje, era de um jovem que ele tinha paixão em seu coração, que ele tinha amor por vidas, era uma pessoa que decidiu sacrificar tudo e se bobear a atenção de todos, com o propósito de cumprir uma missão. E aí o que ele estava falando? No final as pessoas descobriram que ele estava contando o testemunho próprio dele. Ele começou a contar o testemunho dele de uma forma tão cativante. Ele começou a falar na terceira pessoa. Tipo o apóstolo Paulo, né? Então, assim, a introdução e o título da mensagem vai fazer com que as pessoas, elas atraiam-se a você, elas sejam atraídas a você, a te ouvir, aquilo que você está ministrando. Então, esses dois primeiros tópicos, os três primeiros tópicos, que é tema, o título, texto-chave e introdução. Esses são, assim, ponto de partida, né? É a primeira marcha, o que dá a arrancada. É o pé no acelerador, entendeu? Tem que ser algo que vai trazer o coração da igreja para a mensagem, a atenção da igreja para a mensagem. O quarto ponto são o desenvolver do assunto, são os três tópicos, no mínimo 3 tópicos ali, o desenvolvimento. O quarto ponto é o desenvolvimento da mensagem, é o desenrolar daquilo que você está querendo trazer. É importante que você divida, no mínimo, em 3 tópicos, para que a sua ministração tenha conteúdo. Amém? Para que o seu estudo não seja um estudo raso, não seja um estudo superficial, para que a sua ministração seja uma ministração rica em entendimento, em conhecimento, em respaldo. Os tópicos, esses 3 tópicos dentro do desenvolvimento, ele é como se estivesse dando respaldo àquilo que você está falando. Isso é verdade, por causa disso, disso e disso. Então, o terceiro ponto aí de uma ministração é o desenvolvimento. O quarto. E o quinto é a conclusão. E nós sempre falamos que a conclusão, ela precisa finalizar com o entendimento da palavra. Um texto bíblico ali que finaliza, trazendo, porque você começa falando da palavra e termina falando da palavra. Às vezes as pessoas começam a pregação, começa falando dele e termina falando dele. E onde é que está Jesus? Jesus, ele deve ser o início, o meio e o fim da nossa mensagem. Por mais que você vai falar o seu testemunho, quando você for contar o seu testemunho, entroniza Jesus, centraliza Jesus, dê a glória para Jesus de tudo aquilo que foi feito na sua vida. Aleluia. Então, vamos recapitular aqui de maneira rápida. 5 tópicos para você montar um esboço bíblico, um estudo bíblico, para dar num culto familiar, numa célula, num tadel, num estudo bíblico, enfim, na escola bíblica, tudo que você for trazer, tem esses 5 tópicos. Primeiro, tema. Segundo, texto-chave. Terceiro, introdução. Quarto, desenvolvimento. Quinto, conclusão. Se você prepara estudos assim, cotidianamente, todas as vezes que você for meditar na palavra, porque há uma grande diferença entre ler a palavra e
meditar na palavra. Quando você medita na palavra, você extrai do texto aquilo que o Espírito Santo quer ministrar a você. Quando você lê, não, você lê corridamente. Li um capítulo, 2 capítulos, 10 capítulos da Bíblia. Top. Você leu 10 capítulos, mas o que você extraiu dali? A meditação é diferente. A meditação talvez você não vai ler 10 capítulos. A meditação talvez você vai ler um capítulo só, 3 versículos, mas você vai, peraí, nosso Deus, que é isso aqui? Hoje mesmo eu li 6 capítulos da Bíblia no meu devocional. Mas nesses 6 capítulos eu fui marcando aquilo que me impactou. E aí depois que eu terminei a leitura dos 6 capítulos, eu voltei lá para meditar naquilo que me impactou. Rapaz, deixa eu anotar isso aqui. Deixa eu gravar isso aqui. Não, Deus falou comigo. Deus ministrou algo no meu coração. Cara, é assim que eu tenho que me posicionar. Cara, é assim que eu tenho que viver. Isso é meditar. A Bíblia diz, Jesus diz na realidade, examinai as Escrituras. Quem sabe o versículo? Examinai as Escrituras, porque cuidais em ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Jesus ele não falou, leia as Escrituras, porque cuidais em ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Não, diz, examinai. Examinar é fazer um estudo minucioso. Quando o médico ele vai te atender, o que ele faz? Ele pede para você fazer um exame. Ele vai te examinar. Ele vai olhar o seu quadro, ele te escuta, ele faz teste, ele pede para você fazer um exame mais aprofundado, exame de sangue. Aí você colhe lá um sangue, leva para o laboratório, eles usam ali um estetoscópio, não é, microscópio, para ver ali as células, se tem alguma coisa errada, se tem alguma bactéria, porque tem que examinar a fundo, pegar os mínimos detalhes, as vírgulas, o original, de onde pode ter vindo aquilo ali. Isso é meditar na palavra, ou examinar a palavra. Deuteronômio vai falar sobre o chamar. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio. Capítulo 8. Deuteronômio capítulo 6, perdão. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3. Quem pode ler? Amém. Até aí. O Shema, o que é? Até hoje a nação de Israel ela pratica isso. O Shema é esse texto na realidade, né? É uma caixinha que os israelitas eles fazem, uma caixinha quadradinha, tamanho de uma caixinha de anel de casamento, de noivado. E eles amarram ela na testa como cultura. E dentro dessa caixinha tem um rolinho escrito esse texto que o Jorge acabou de ler. E também tem
nas portas dos israelitas tem também uma caixinha de madeira, e dentro dessa caixinha de madeira, pregada na porta da casa do israelita, tem essa caixa. Dentro da caixinha de madeira tem escrito esse texto aqui também. Eles colocam também como pulseira, como se fosse um relógio do Faustão, né? Essa caixinha também ali no pulso, com esse texto lá dentro, dizendo: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esses mandamentos que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu os inculcarás aos teus filhos. Deles falarás, assentando em sua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Essas palavras que hoje te ordeno, cuidem cumpri-las. Esse texto aqui, esse Shema, a palavra Shema, o mesmo que ouve. A palavra ouvir significa, ou Shema significa, escutar com prontidão para obedecer. Shema. Shema é com S-H-E-M-A, com acento no A. Shema. Shema. S-H-E. Shema. Ouve, ó Israel. Ouve, esse texto aqui, esse ouvir, que é Shema, ó Israel. Shema, ó Israel. Quer dizer, ouvir com disposição ou prontidão para obedecer. Aí é o que ele fala: Shema, Israel, escuta o que eu estou te dizendo com a predisposição para obedecer. Atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Quando eu ouço com a predisposição para obedecer, quando eu pego a palavra e eu examino ela, quando eu quero entender o que Deus tem para a minha vida, porque eu só obedeço aquilo que eu entendo. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Quando você conhece, você recebe entendimento. Quando você tem entendimento, você recebe autoridade para que você não venha cair em derrotas. Então Deus, o nosso desafio como cristãos não é só ler a Bíblia. Eu conheço homens e mulheres, anciãos, que já leram uma Bíblia mais de 30 vezes. Porém a pessoa, ela está no mesmo patamar espiritual. Nunca fez um discípulo. Nunca fez um discípulo. Nunca vi a pessoa pregar para ninguém. Claro que o testemunho dele é uma ministração. Ele ama a palavra de Deus. Só que se a meditação da palavra de Deus não está me levando a uma transformação de vida, e através da palavra eu não tenho transformado outras pessoas, eu não tenho ouvido a palavra. Eu não tenho obedecido, eu não tenho meditado nela com prontidão para obedecer. Porque um dos textos centrais da Bíblia, um dos centrais ensinamentos de Jesus, quando ele estava indo para o céu, Mateus 28:19, ide por todo mundo e pregai, fazei discípulos. Marcos falou pregai, Mateus falou fazei discípulos, ide por todo mundo. Não tem como você meditar na palavra, entender a palavra e não compreender que essa palavra, ela te dá uma missão, que você foi salvo para cumprir uma missão. Então todos vocês que estão aqui, todos que são cristãos na realidade, nós temos uma missão: pregar o Evangelho não é uma obrigação exclusiva de alguns. Pregar o Evangelho é uma missão para todo cristão. Então você precisa fazer isso. Então o Tadel, ele serve para isso, é para te preparar, para te trazer entendimento, para te capacitar, para você cumprir essa missão. Vai lá.
João capítulo 5, versículo 39. João 5,39. Quem abriu, diga amém. Leia alguém, por favor. Aleluia. Quem disse isso? Jesus. Agora, outro texto, como nós dizemos. Se você quiser escrever algo sobre esse texto, diga: eu não posso só ler a Bíblia, eu preciso examinar a palavra de Deus. Outro texto, porque a gente já falou, mas olha o contexto desse texto, olha o restante desse texto. Oséias capítulo 4, versículo 6, abre aí. Oséias 4, 6. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga peraí. Estou operando. Oséias está na Bíblia, viu, gente? Aqui na igreja também. Oséias 4, 6. Por que a gente tem visto tantas pessoas perdidas? Porque nós temos visto tantas pessoas nas drogas, na prostituição, na derrota, na miséria. Por que nós vemos tantas pessoas perecendo? Por que nós vemos tanto crente derrotado, tanto crente com problemas psicossomáticos, tanto crente com a vida destruída, em vícios, na perdição? Por quê? Olha a resposta. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeitei como meus representantes ou sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei ou a palavra de Deus, a lei do seu Deus ou a palavra de Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Olha que texto poderoso, que forte. E misericórdia. No dia em que você ignora a palavra de Deus, misericórdia. No dia em que você deixa de examinar as Escrituras, você sabe que o seu dia não é o mesmo. E se você passa 2, 3, 4 dias sem examinar, sem meditar na palavra, você sabe que a sua semana porque rejeitastes a minha palavra, eu também estou rejeitando. Porque vocês não deram ouvidos, então também não vou ouvir vocês. Por isso que nós falamos aqui sobre a série de estudos bíblicos sobre as chaves dos reinos dos céus, as chaves do reino dos céus. Nós falamos sobre que essas chaves, muitas delas, elas caminham juntas. Você já viu aquelas portas que tem 2 trancas? Em cima e embaixo, às vezes tem até 3 trancas. Existem certos tipos de porta, meu irmão, que você só vai abrir se você usar mais de uma chave. Por exemplo, certas castas de demônios, nós falamos aqui que as chaves são várias. O jejum é uma chave que abre portas no mundo espiritual. Talvez você não está recebendo vitória, as portas não estão abrindo sobre a sua vida porque você não está jejuando. Porque muitas portas só abrem-se com o jejum. Outras portas só se abrem com a oração, porque a oração é uma chave. E assim como todos os jejuns, tem um tipo de jejum certo para você fazer. Tem um tipo de oração certa para você fazer. Tem a forma certa de meditar na palavra.
Por isso que muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastor, e eu gosto quando as pessoas fazem isso. Pastor, me indica um livro da Bíblia para eu estar lendo nesse tempo. Porque, de acordo com o tempo profético, existe uma chave bíblica para aquele tempo. Por exemplo, eu creio que nós estamos vivendo um tempo de construção, e eu estou falando isso direto. Construção física e espiritual. Você viu aqui na Figueira o tanto de loja que estão reformando e construindo? Tudo fala. Aqui na igreja nós estamos construindo a casa pastoral e construindo também salinhas. Tudo fala. A sede está em construção, está ampliando o templo. A igreja Amor e Fé do Espírito Santo de Anchieta está em construção. A igreja de Nova Friburgo está em construção. Tudo fala. Nós estamos vivendo um tempo de construção, tá? Se eu estou vivendo no tempo de construção, o que na Bíblia vai me instruir para que eu possa construir da forma correta? Como eu vou meditar na palavra para aprender a ser um bom edificador? Se eu sou um líder, como nesse tempo de construção que eu preciso liderar? Como que a minha liderança pode ser? Quais as mensagens que eu tenho que trazer para o meu público? Quais as mensagens que eu tenho que pregar para as igrejas, para a célula, para o tempo em que nós estamos vivendo? São mensagens de construção, são mensagens de edificação, são mensagens que falam sobre base, são mensagens que falam sobre alicerce, são mensagens que falam sobre cobertura, são mensagens que falam sobre coluna, são mensagens que fala sobre edificação. Então, quais os livros da Bíblia que falam sobre edificação? Neemias, que mais? Esdras, Ageu, Zacarias, Reis. Está entendendo? Crônicas. São os livros da Bíblia que falam sobre construção. Tá, a terra estava vivendo um tempo de pandemia. Já te dei a senha. Qual que é o texto bíblico que a gente precisa ler nos tempos onde pragas estão vindo sobre a terra? Êxodo. 1 Samuel. Me ajuda aí, irmãos. Apocalipse. Você falou? 1 Tessalonicenses. Tá, nós entendemos que nós estamos também vivendo, tá, os sinais estão se anunciando aí, nós estamos vivendo um tempo de guerras e rumores de guerra. Isso é sinal da vinda de Cristo. Se é sinal da vinda de Cristo, qual o texto que eu tenho na Bíblia? O que eu tenho que meditar na palavra? Daniel, Apocalipse, Hebreus. Hebreus não. Mateus 24, Mateus 25, Mateus 7. Vou estudar na palavra, meditar na palavra, de como eu devo me preparar, de como a igreja deve se mover para aquele tempo. Examinar as Escrituras. Não é só pegar, enfiar debaixo do braço e vir para o culto e abrir na hora que o pastor fala, abrir. Ou às vezes com tanta preguiça, nem abrir, ficar viciado no data show. Tem crente que é viciado no data show. Eu sempre falo que nada substitui a Bíblia de papel. É importante. Aqui o texto, esse texto muito impactante que nós acabamos de ler aqui agora, irmãos. Se nós desprezarmos a palavra, se nós rejeitarmos, hoje eu não vou ler a Bíblia não, eu vou ver uma série na Netflix. Às vezes você não fala isso com a boca, mas a sua atitude diz isso. Hoje eu não vou ler a Bíblia não, eu vou ficar aqui no Facebook, no Instagram. Se você rejeitou a minha palavra, eu também vou te rejeitar. Se você desprezou a minha lei, eu também vou desprezar os seus filhos. Misericórdia. Misericórdia. Ele estava falando aqui para líderes. Meu Deus. O meu povo perece
Esse texto pode ser entendido de maneira pessoal ou de maneira também a liderança. Esse texto aqui Deus estava falando para os sacerdotes, amém ou não amém? Quem é um sacerdote na Bíblia? Você é um sacerdote? E na Bíblia, qual que é a representação do sacerdote? Quem que era o sacerdote na Bíblia, pessoal? Qual que era a função de um sacerdote? Deixa eu melhorar para te ajudar, vai lá. Ele era o intermediário entre Deus e o povo, ou seja, ele estava na frente, não estava? Quem está na frente, o que que é? Líder. Então, se você tem um chamado de líder, nós estamos o quê? Num preparamento para TADEL, treinamento avançado de líderes. Esse texto aqui é para te preparar como líder. Misericórdia. Que Deus nos ajude. Ele estava virando e falando para o sacerdote: o meu povo está perecendo, porque vocês não estão trazendo conhecimento para eles. Ó sacerdotes, seus líderes, por que que o povo está perecendo? Porque vocês não estão ensinando eles a verdade. Porque vocês, sacerdotes, estão me desprezando, eu vou desprezar os seus liderados. Porque vocês não estão dando ouvidos à minha lei. Olha para você ver o que ele fala. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, ou seja, a palavra, eu também ignorarei os seus filhos, os seus liderados, aqueles que são debaixo da sua cobertura. Olha a seriedade desse texto, irmãos. Deus está te chamando para um mergulho mais fundo. Por que que muitas vezes o ministério não cresce? Por que que muitas vezes a liderança não rompe? Porque muitas vezes falta esse lugar de relacionamento com a palavra de Deus. Aí a pessoa ela vem, vai transmitir uma pregação, ela transmite sim, mas não tem vida com Deus. A pessoa ela lê a Bíblia só para preparar a pregação da noite, só para o momento da célula. No deserto, o povo de Israel, eles tinham que todas as manhãs ir, eles que iam, Deus mandava do céu, mas eles que tinham que ir colher o maná. E maná é o mesmo que revelação, porque eles até hoje não conseguem expressar direito o que eles receberam. O significado de maná é: o que é isso? E ficou como: o que é isso? Vamos pegar o que é isso? Ó, daqui a pouco vai ter a viração do dia e Deus vai mandar o que é isso. Você já comeu o que é isso? Está no prato, viu? Aqui, ó, vem comer o que é isso. Porque eles não sabiam o que era na realidade, como descrever aquilo ali, sabiam que era Deus que estava mandando. Então é revelação, irmãos. A Bíblia fala que Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o Deus encarnado, revelado a nós. E a Bíblia ela sempre vai comparar o pão com a palavra. A mesa dos 12 pães da proposição, lá no tabernáculo, no santo lugar, representa a mesa do alimentar pela palavra de Deus. 12 por quê? Porque representa uma vida. Nós completamos ano de 12 em 12 meses. É o alimento contínuo e diário, que representa o alimento da nossa vida ali. O número 12 também é a representação de governo. Quando eu me alimento da palavra, eu recebo a autoridade de governo. Vocês estão recebendo? Estão pegando?
Então, Jesus, ele falou que ele era esse pão, ele era essa palavra. Lá em João, capítulo 1. Você conhece o texto? Eu não vou abrir, se você quiser escrever aí. João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Ele fala, na versão original, inclusive na versão do Novo Mundo, está assim. No princípio era a palavra. E a palavra era Deus. Infelizmente, na versão do Novo Mundo, eles não acreditam que Jesus era Deus, eles falam a palavra era um Deus, com D minúsculo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne como o maná que desceu do céu. A revelação da palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus, Ele quer trazer do céu todos os dias o verbo para a sua vida. Deus, Ele quer trazer todas as manhãs o pão vivo, o pão fresco, o maná, que você fala, cara, o que é isso? Eu nunca li isso, eu nunca tinha entendido assim, o que é isso? Deus, Ele quer trazer revelação da palavra para você. Deus, Ele quer trazer profundidade no conhecimento das Escrituras para você, mas é necessário nós examinarmos as Escrituras. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Oi? Vou falar para você agora. Mateus 22:19. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que eu erro? Por que eu peco? Por que eu estou vacilando? Por que a minha vida não está rompendo? Porque eu não tenho conhecimento das Escrituras e nem do poder de Deus. Quanto mais eu conheço as Escrituras, quanto mais eu conheço o poder de Deus, mais a minha vida é transformada, mais a minha vida se torna uma vida relevante, porque as pessoas vão conhecer o poder de Deus, na medida de que eu conheço o poder de Deus e manifesto o poder de Deus. Irmão, Deus quer te usar no poder. A Bíblia fala, João, quando ele veio para cumprir o propósito de preparar o caminho para o Senhor, ele falou, eu vim para batizar com água, com o propósito de trazer arrependimento para os pecados, mas haverá um que vai vir depois de mim, e ele é muito mais poderoso do que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com poder. Com Espírito Santo e com fogo, com Espírito Santo e com dínamos, com dunamis. Está relacionado a um poder explosivo. Irmão, se você colocar a mão sobre o enfermo, uma pessoa que está adoentada há 20 anos, e a enfermidade sair dela, isso é poder. Você orar para uma pessoa que está a vida inteira endemoniada, e demônios saírem da vida dela, isso é poder. Nesse congresso que eu fui para Bom Despacho, em Minas, eu evangelizei um rapaz lá que ele tinha sido da igreja, tinha aceitado Jesus e estava há 5 anos fora do evangelho. Eu fui conversando com ele, evangelizando, falei, cara, Deus tem um propósito na sua vida, é um rapaz preciosíssimo. Ele é desenhista, é artista, também toca, canta. Rapaz muito precioso, muito, muito mesmo. Tranquilinho, humilde, educado. Mas largou Jesus. E eu fui conversando com ele, eu falei com ele, cara, por quê? O que te fez afastar da presença de Deus? Ele falou, pastor, eu via que aquilo ali não era para mim. Eu estava sentindo vazio, eu estava me sentindo monótono, eu estava me sentindo que não estava mais me preenchendo. Foi legal o tempo que eu vivi na igreja, mas eu não consegui encaixar. Eu falei, cara, sabe qual que é o seu problema? Você não conhece Jesus.
Eu falei: você passou um tempão na igreja, mas você nunca conheceu quem é Deus de verdade. Ele abaixou a cabeça e ele falou: pode ser. Eu falei: pode ser não, cara. Não tem como conhecer Deus e abandoná-lo. Não há como ter conhecimento de Deus e desprezá-lo. Quem conhece a Deus o teme. Quem teme a Deus o ama. Quem ama a Deus não o abandona. E aí eu fui conversando com ele, eu falei: cara, mas você pode conhecer a Deus. Ele falou: pastor, você quer que eu te fale algo assim que eu sinto de verdade? Eu vejo vocês aí amando a Jesus, entregando a sua vida a Jesus, e vocês vivendo coisas loucas aí com Jesus. Eu nunca vivi nada doido, nunca vivi uma experiência. Eu falei: está aí a chave. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que vai manter a sua fé, meu irmão, é se você teve uma experiência pessoal com Deus. Paulo achava que conhecia a Deus, até que Jesus se manifestou a ele e falou: você está errado. Fez ele ficar cego. E começou a falar para ele: dura coisa dar murra em ponta de faca. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Em outras palavras, é o mesmo que dar soco na ponta de ferro pontiagudo. Murra em ponta de faca. Você tá errando, cara. Você está me perseguindo. Por que você está me perseguindo? E fala: quem eu não estou te perseguindo, eu nem te conheço. Porque Paulo estava perseguindo a igreja, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Ele achava que ele estava conhecendo, que tinha conhecido Deus, e que aquilo ali era o que ele tinha que fazer. E aí o apóstolo Paulo vai e tem um encontro verdadeiro com Cristo. Eu falei: cara, você nunca teve um encontro com Jesus. Eu falei: Delei, você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa pedir a Ele. E aí na hora que eu orei por ele, eu falei: cara, ora a Deus o seguinte. Não, eu que orei por ele na realidade. Eu falei: Deus, esse cara é um cara top. Ele é meio hippie da vida, então eu fiz uma oração na linguagem dele. Falei: Deus, o Senhor conhece ele mais do que ninguém. Ele está meio doido da cabeça. Ele nunca teve uma doideira com o Senhor. Manifeste uma doideira na vida dele. Faça com que essa doideira venha virar ele de cabeça para baixo. E que ele nunca mais duvide que o Senhor é real. Eu me lembro de outra pessoa na Bíblia que não conhecia Deus. O cara servia a Deus, era conhecido como o homem mais justo da terra. Fazia o bem para todas as pessoas. Mas no final da sua trajetória, Deus ele precisou se manifestar. Ele falou: onde é que você estava? Você está reclamando, você está muito murmurão. Reclamando de tudo. Onde é que você estava quando eu formei os ossos de uma criança no ventre da sua mãe? Onde é que você... E ele começa a questionar: cara, você quer me mandar, me ensinar a fazer as coisas? E aí Deus vai se manifesta a esse cara. E ele fala: Pai, Deus, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu tenho uma experiência pessoal. Os meus olhos podem te ver. E a vida de Jó foi totalmente transformada quando ele teve um encontro pessoal com o Senhor. Você pode até aceitar a Jesus e andar na caminhada com Cristo, conhecendo Ele, sabendo sobre Ele, recebendo Ele no seu coração, mas o que vai te sustentar é o quanto que você procura mergulhar no sobrenatural. Você já orou para chover? E choveu? Você já orou para Deus mandar uma nuvem para acalmar o sol? Estava um calor muito quente. Você já orou para uma estéril engravidar? Você já colocou a mão na cabeça de um endemoniado e mandou o demônio sair da vida dele? Essas experiências com Deus que vai fazer você permanecer.
A sua experiência pessoal com Deus. Cara, eu orei, minha mãe estava com dor de cabeça, depois que eu tirei a mão, ela falou que a dor de cabeça, como se tivesse arrancado ali dela, saiu. Caraca! Isso vai sustentar a sua fé. Tenha atitudes de fé. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas pessoas, elas cometem erros porque elas não conhecem a Deus de verdade. Elas nunca tiveram uma experiência com Deus, um encontro com Deus o suficiente para que elas se firmassem e dissessem: eu nunca mais vou olhar para trás. Eu não estou falando de pecado, porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos suscetíveis ao erro. Mas eu estou falando de permanecer na presença do Senhor. Permanecer na presença do Senhor. E quanto mais eu permaneço em sua presença, mais santo eu me torno. E quanto mais santo eu me torno, mais eu recebo do poder dele. A Bíblia diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Então, Mateus 22, 29, fala isso. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Que eu e você venhamos nos aplicar dia após dia no conhecimento das Escrituras. Ouça a pregação, leia livro, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, pegue um dicionário bíblico. Olha o que vai te ajudar. Abre a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 28, versículo 10. Isaías 28, 10. Quem achou, diga amém. Leia para mim, bem alto. Amém? Lê agora outra pessoa aí, o versículo 13, bem alto. Aleluia. Olha que texto, irmãos. Deixa eu ler aqui no microfone para vocês, nessa versão que eu tenho. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será. Então, como que eu vou estudar a palavra? Como que eu vou ministrar a palavra? De que maneira eu vou pregar a palavra? Mandamento sobre mandamento. Mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra. Regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Como que você vai, entre aspas, prender as pessoas à mensagem que você está transmitindo? Como que você vai fazer as pessoas cair para trás? Misericórdia. Impactar as vidas.
Como que você vai fazer com que as pessoas se quebrantem com a sua mensagem? Esse texto tem a chave. Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento mais mandamento. Regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Não sei se vocês já perceberam nas ministrações, dos ensinos, nos estudos que a gente dá aqui na Amor e Fé. A gente abre a Bíblia várias vezes, porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Você traz um entendimento sólido, compacto, que a pessoa fala, não, isso não é um texto isolado, isso não é uma palavra fechada. Olha o tanto de basamento bíblico falando sobre o mesmo assunto. Ela cai para trás, ela é presa naquilo, não tem como negar a veracidade daquela mensagem que você está transmitindo. Quando você for preparar um esboço bíblico, quando você for trazer uma mensagem, um estudo, é dessa maneira que você vai impactar as vidas que vão te ouvir. Aleluia. Essa chave bíblica de Isaías 28:13, 28:10 e 28:13 é a maior chave bíblica para preparação ou pregação da palavra de Deus. Um mesmo assunto. Olha para você ver, domingo, quantas vezes a gente abriu a Bíblia na pregação de domingo? E eu confesso até que, de uns tempos para trás, eu estava abrindo pouco a Bíblia. Se você for ver os meus esboços de um ano atrás, 2 anos atrás, tem mais referência bíblica do que anotação. Porque não é o tanto de você falar que você vai convencer as pessoas, mas é o tanto que elas ouvem da palavra de Deus que vai trazer convencimento a elas. Aleluia. Quantos textos nós já não lemos aqui hoje? Tudo falando sobre o mesmo assunto. A importância de estudar a palavra. A importância de meditar na palavra. A importância de você examinar a palavra. Assim, isso é a base para o ensino que eu estou dando para vocês. Vocês não falar, não, isso aí é método de pastor Anderson. Não, isso é Bíblia. E eu queria louvar aqui o Alex, Sandro, Muros, que me falaram que na sua ministração, quando eu não estava aqui, você usou as técnicas direitinhas. Eles te filmaram, cara. Eles te filtraram. Eles te filtraram. Que você usou as técnicas e como que a ministração, como sempre, flui, mas como que a ministração foi envolvente, impactante através da sua vida. Porque, irmãos, é uma estratégia não somente natural, mas é algo espiritual. Se você transmitir da forma correta a mensagem que você carrega, os frutos serão muito mais visíveis. Amém ou não amém? Então você pode aplaudir Jesus pela vida do Alex? Muito bom! Primeira vez que ele fez o esboço, você pode aplaudir Jesus pela vida do Alex? Aluno aplicado. Aprendeu e foi, fez e chama e pã. Então, olha para você ver, irmãos, como que é de Deus isso. Como que é de Deus a fluência nisso aí. Muitas vezes o inimigo, ele quer prender a gente. Irmãos, um dos maiores, eu quero dar um testemunho não meu, mas um dos maiores avivalistas de todos os tempos, foi um homem chamado Jonathan Edwards. Quem já ouviu falar em Jonathan Edwards? Jonathan Edwards, ele pregou, talvez você não conhece ele pelo nome, mas ele pregou um sermão que foi o sermão mais famoso deles. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quem já ouviu falar desse testemunho? Cara, eu me arrepio só de lembrar da história. Jonathan Edwards, ele preparava o sermão dele era um esboço bíblico. E se você for ver a história de Jonathan Edwards, ele não pregava olhando para as pessoas. Ele pregava lendo. Ele pregava, ia para a frente do púlpito, assim contam as pessoas que viveram com ele.
pegava o estudo dele, o esboço bíblico dele, e ficava assim, ó: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do povo de Deus. Ele lia o texto, e no momento que ele estava lendo, a glória de Deus invadia aquele lugar. Jonathan Edwards é um exímio exemplo de como o esboço bíblico pode trazer a presença de Deus. Ele trazia o esboço ali dele, o entendimento dele. Até hoje as ministrações de Jonathan Edwards estão rolando. Se você quiser ver esse texto, tem ele disponível em português, em vídeo. Você ouve ele em áudio. Outra pessoa, né, falando. Jonathan Edwards já morreu há algum tempo. Mas tem esse texto. A Bíblia fala, não, a história diz que enquanto ele estava pregando, as pessoas sentiram... Caraca, outra aluna aplicada aqui, irmãos. Esse aqui trouxe até digitado. Senhor. Olha para você ver. Quais portas nós temos aberto? Versículo, texto bíblico. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Você pode aplaudir essa vida desse vaso? Muito bem, muito bem, muito bem. Irmãos, eu quero aplaudir você semana que vem, você que não trouxe, amém? Então, a Bíblia, o testemunho diz que as pessoas, quando ele estava pregando, elas sentiram-se como o chão tivesse abrindo e o inferno estivesse abaixo delas e elas estivessem caindo no inferno. Então as pessoas começaram a subir em cima dos bancos e a agarrar os bancos na pregação. A visão que eles teve foi que o inferno o chão estava abrindo e o inferno estava engolindo eles. As pessoas chegavam nas portas da igreja e elas caíam de temor ao Senhor, se agarrando às pilastras, essas pilastras douradas assim na igreja, era como se fosse, naquele tempo, elas se agarravam e penduravam na pilastra, porque todas tiveram a mesma visão. Tão poderosa que foi a leitura do esboço bíblico de Jonathan Edwards. Claro que não era apenas a leitura do esboço, era a vida dele que trouxe a presença da glória de Deus. Mas o esboço dele, a ministração da leitura dele, gerou um avivamento para aquele tempo. As pessoas, elas não paravam de vir à igreja. Repercutiu tanto que essa mensagem ecoa até os dias de hoje, vai ecoar até a volta de Cristo. Que a sua pregação, que o seu esboço ecoe por gerações e prepare um povo aprovado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards. Ele era inglês, não é isso? Da Inglaterra. Eu tinha vários outros textos aqui para passar para os irmãos, mas eu prometi que eu ia concluir os tópicos aqui que falam sobre técnicas de atrair a atenção das pessoas que estão ouvindo, e eu vou passar para essa parte agora. Alguém tem alguma pergunta dentro disso que a gente já falou, alguma contribuição? Então vamos lá. Quem pode recapitular aí para mim as técnicas para prender a atenção do público? Pode ler. Aí. Não.
As técnicas para prender a atenção do público. Movimentar-se no púlpito, no altar. Isso, ó, a irmã Lília está lendo ali, ó, a aluna aplicada. Descontração leve, que mais? Use ilustrações, parábolas, que mais? Fale sobre temas relevantes, que mais? Oi? Capricho no tema, fale sobre temas relevantes. Oi? Controle o nervosismo, amém, irmão? Olhar, uma estratégia que a gente falou sobre o nervosismo é olhar para um ponto fixo, principalmente se você sabe que a palavra que você está dando é uma pancada no rim, né? Às vezes você olhar para a igreja, ela vai estar tensa, vai estar a estratégia que eu dei aí para controlar o nervosismo, para que isso não te atrapalhe, foca em pessoas que estão recebendo a mensagem, que estão ali absorvendo aquilo, porque às vezes tem 100 pessoas aqui, igual tinha aqui no domingo, mais de 100 pessoas aqui no culto, e aí um ou outro não vai estar prestando atenção. Não foque nesses que não estão prestando atenção, não foque nesses que estão distraídos, e você pode chamar a atenção, irmão, presta atenção aqui, igreja, olha para mim, igreja, escuta o que eu estou te falando, presta atenção. É muito importante você captar a atenção das pessoas, né? A gente falou essa questão da técnica de repetição, é legal você falar, mas também não fazer demais para não ficar cansativo, não ficar muito constrangedor para as pessoas que estão falando. E eu falei também de uma estratégia de olhar para o horizonte. Você está olhando em direção às pessoas, mas não está olhando para as pessoas. Você está olhando em direção a elas, você está olhando aqui, mas você está olhando para o ventilador, você está olhando para a pilastra lá no fundo, você está olhando para o vaso de planta. Ó, eu estou olhando na direção do Mike, mas não estou olhando para o Mike, eu estou olhando no vaso de planta que está atrás dele lá fora. Porque assim, por exemplo, tenta fazer isso, vocês conseguem, todo mundo aqui tem essa capacidade. Olha na minha direção, mas olha a bateria lá atrás. Estão fazendo isso? Parece que está todo mundo olhando para mim. Por exemplo, eu estou olhando aqui para vocês, mas eu estou vendo a última pilastra dourada lá. Parece que eu estou olhando para vocês ou não parece? Essa é uma técnica para que você controle aí o nervosismo. Segurar, se movimentar também é uma técnica para controlar o nervosismo, mas não se movimenta também demais, porque aí vai dar na cara que você está nervoso. Então, é outra técnica para você controlar o nervosismo. Então, acima de tudo, irmãos, nós falamos a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, a vida na palavra. Essas são técnicas comportamentais. Estou falando aqui sobre, como é que é o título que dá esse estudo? Oratória, técnicas de oratória. Amém? O que mais? Dá significado para os nomes, palavras, lugares. Outro dia eu estava meditando a palavra com Isaías lá em casa, e aí a gente estava passando para ele o significado de alguns nomes, como é chave. Por exemplo, eu estava estudando Neemias, né? Comecei o estudo de Neemias, o capítulo 1 de Neemias. Vai falar lá sobre quem era Neemias, e o significado do nome Neemias, meu irmão, ele dá o entendimento da missão de Neemias. Por exemplo, o significado do nome Malaquias, é mensageiro de Deus, o cara nasceu para trazer uma mensagem de Deus. O seu nome carrega um propósito, o seu nome carrega uma mensagem, o seu nome carrega uma missão. O significado do seu nome, às vezes, traduz até uma maldição que está sobre a sua vida. Você sabe o significado do seu nome? Quando eu descobri o significado do meu nome, irmãos,
Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Eu comecei a quebrar, irmãos, toda a identidade maligna que estava sobre o meu nome. Um dos sinônimos do meu nome, porque assim como o céu tem um propósito para o seu respeito, o inferno também tem um propósito para a sua vida. Você sabia disso? Sabia que o diabo faz plano para você? Quando Daniel ele foi capturado e foi para a Babilônia, ele chegou lá, a primeira coisa que eles fizeram foi mudar o nome dele. Porque o nome de Daniel glorificava ao Deus de Israel. Deus é meu juiz. E eles colocaram no nome dele Beltesazar. Ou Belsazar, é Belsazar ou Beltesazar? Belsazar. Beltesazar foi o rei, foi Belsazar. Que Bel é o nome de um deus, que é o mesmo que Baal. Baal é juiz. Eles pegaram a identidade de Daniel e falaram, não, vamos parar de falar que esse cara tem Deus como juiz. Vamos parar de glorificar o Deus de Israel, porque se eu falo o nome Daniel, eu estou glorificando o Deus do céu. Então eu vou mudar a identidade dele, eu vou dar para ele outra identidade, eu vou começar a chamar ele por outro nome. Quando Deus ele chama Abraão, o nome dele não era Abraão, qual que era o nome dele? Abrão. O que significa Abrão? Oi? Abrão. O que significa Abrão? Abrão significa pai amado. E Abraão, Deus colocou uma letra a mais. Abraão significa pai de multidões, ou pai de nações. Deus, ele troca a identidade de Abraão. Por exemplo, o povo de Israel, falando de lugar agora. Quando o povo de Israel eles estavam ao caminho no deserto, eles estavam morrendo de sede por causa do calor no deserto, eles chegaram no lugar onde tinha uma represa, onde tinha um açudezinho, onde tinha uma lagoa. E qual que era o nome dessa lagoa? Mara. O lugar eles deram o nome ali de Mara. Por quê? Porque a água era amarga, era preta, era suja, impossível de ser consumida. E aí Deus vai e fala para Moisés tocar com a vara na água. E o que acontece? As águas ficam doces, onde Deus transforma as águas amargas em águas doces. Porque o nome Mara, a palavra Mara significa amarga ou amargura. E aí Deus vai e transforma aquela realidade, transiciona aquela realidade. Então, o que Deus ele quer que nós façamos? Deus ele quer que nós tenhamos entendimento das coisas. Você tem que ter entendimento do seu nome, irmãos. Olha para você ver o significado do meu nome, contar o meu testemunho. Porque sabe como eu fui entender que havia uma maldição sobre o meu nome? Porque todo mundo tem um significado do nome superficial. Por exemplo, Ângela. Anjo, né? Agora, existe o sinônimo por trás do nome. O seu nome carrega uma história. Quem foi a primeira Ângela da história? Como era a vida dessa Ângela? Quais que eram as características peculiares da vida dela? Era uma pessoa que adorava a Deus ou uma pessoa que adorava demônios? Era uma pessoa que tinha problema na vida emocional, na vida sexual? Porque o nome carrega uma história. O nome carrega características. Você pode ver que todo Anderson tem a mesma característica. Toda Ângela tem as mesmas características. Todo Alex Santos tem as mesmas características. Todo Oséias tem as mesmas características. Às vezes, quando eu encontro com o Anderson, eu falo, cara, esse cara é um eu duas vezes. A Anjinha, por exemplo, é casada com um cara que tem o mesmo nome. Ele só não é preto igual eu. Mas por causa da identidade dele, a Anjinha fala, é tudo a mesma coisa. É igualzinho. É cuspido e escarrado, é a mesma coisa. Porque a identidade, todas as vezes que eu falo o seu nome, eu estou dizendo uma profecia ao seu respeito.
Quando eu falo o seu nome, eu tanto digo a profecia positiva quanto a profecia negativa. Por exemplo, quando eu estou dizendo o nome de Mara, todas as vezes que eu chamo Mara, eu estou dizendo amarga. Amargura. E a vida inteira dela, ela foi chamada por amargura. Amargura, amargura, amargura. Será que ela não vai reproduzir isso? Porque a profecia está sendo liberada. Adriana significa rainha das trevas. Rainha das trevas. E é o mesmo que Adriano. Irmãos, eu não conheço Anderson, não conheço um Adriano que é firme na presença de Deus. Não conheço. Não conheço. Alguém aqui nós temos mais ou menos 30 pessoas, 35, menos de 40 pessoas aqui. Alguém aqui conhece um Adriano que é crente? Uma? Duas? É crente mesmo? Firme na presença de Deus? Que era crente. Alguém conhece alguém que é firme em Deus, Adriano? Dois. De 40 pessoas, 2 conhecem. E olha que vocês que estão aqui, vocês conhecem muita gente. Se juntar todo mundo que nós conhecemos aqui, dá milhares e milhares de pessoas. Porque existe uma maldição. E se a pessoa não tem esse discernimento e quebra essa maldição, isso ali vai perdurar pela vida dele. Então, qual o significado de o Welter? E se não existe ninguém que tenha o seu nome... E se não tem ninguém que tenha o seu nome, então você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade de deixar um legado. Porque outras pessoas podem receber... Não, o Welter, vou colocar esse nome no meu filho. E aí, quem você foi, porque te chamavam com essa identidade, a outra pessoa vai reproduzir o mesmo testemunho, é o legado que você deixou, com o seu nome. Que a pessoa pegou a sua identidade. Está entendendo? Olha que interessante saber dos significados dos nomes. Você prende as pessoas. Aí beleza, você vai procurar na internet, normalmente a internet te dá um nome superficial. Anderson, significado de Anderson, filho de André. Tá, e aí? Porque o nome Anderson vem do inglês. É André Son. O sufixo, né, o final son, em inglês é filho. André Son, filho de André. O nome do meu pai é Alfredo. Você tem ideia que não, as pessoas antigamente até hoje, elas não têm noção da importância de se dar um nome. Elas não têm noção de quão é importante você dar uma identidade para alguém. Quando a gente foi dar o nome para os nossos filhos, eu e minha esposa, nós ficamos meses pesquisando. Meses. Pra você ter ideia, o nome da Júlia ia ser Sofia. Ou então Melissa. Até que no final, Deus, orando, Deus falou, não, vai ser Ana ou Júlia. Pode ser Ana ou Júlia. Por que não coloca Ana Júlia? O significado de Ana é cheia, não, de Júlia, é cheia de juventude. E de Ana, eu acho que é cheia de graça. Alguma coisa assim. Cheia de graça e juventude. Então, carrega uma mensagem, carrega um mal. E existem, sabe onde que eu descobri que existia uma maldição sobre o meu nome? Eu fui pesquisar o meu nome no site do Espiritismo. O significado e a origem dos nomes. Numerologia, pedra espiritual, a primeira letra do nome.
E aí você vê lá que tem características que batem assim, rapaz, é verdade, nosso Deus, é assim mesmo. E aí eu fui descobrir que lá existia uma maldição, está falando assim, essa pessoa, na sua juventude, tem muitas admiradoras e se relaciona sexualmente com todas elas. Quando eu fui descobrir, o diabo já tinha me pegado em muitas áreas. E eu falei, está amarrado, eu rejeito isso da minha vida. Irmãos, quando eu tinha 13 anos de idade, um grupo de meninas me chamou para ter intimidade com elas. 13 anos. E para a glória de Deus, Deus me livrou. Eu saí, fui chamado de gay, fui chamado de homossexual e fui taxado de um monte de coisa, mas eu me guardei no Senhor. Eu me guardei em Deus. Não consegui me guardar por muito tempo. Só depois que eu descobri a maldição. E quando eu fui quebrar, já tinha sofrido muitos traumas. E Deus, Ele me limpou, me libertou, me transformou. Graças a Deus eu não fui uma pessoa vagabunda, prostituta, mas o diabo, ele lançava essa maldição sobre a minha vida. E foi algo que eu precisei de muita graça de Deus para me manter firme. Quando eu comecei, eu descobri, aqui está o meu espinho na carne. E aí Deus começou a me purificar, e eu fui quebrando tempo após tempo, passei por processo de libertação em cima dessa área, e hoje estou aqui, sendo canal de libertação na vida de pessoas. Mas é muito importante você entender, aonde o diabo, ele tem um propósito para você. Quais são as setas, os planos do inimigo para a sua vida. Não sai procurando em qualquer site, não, também não. Você tem que ter maturidade para isso. Qualquer coisa, depois eu mando para você o site que eu pesquiso. Mas para você ter uma intenção, um entendimento de como que isso é importante, como que isso é profundo, você que ainda vai ser pai, coloque o nome correto, com a identidade correta, a mensagem, a profecia correta sobre seus filhos. Por que que antigamente na Bíblia as pessoas elas tinham nomes tão esquisitos, nomes tão feios? Bezalel, nome bom para você colocar no seu menino. Abacuque, né? Tantos nomes esquisitos, porque o nome na época não era se dado por causa de que era bonito, era dado por causa da profecia que eles queriam liberar sobre aquela criança ou a realidade do seu nascimento. Por exemplo, Moisés significa tirado das águas. Moisés, ele foi achado pela irmã de Faraó, tirado das águas. No rio Nilo. Oi? Pois é, cada nome assim. Trifona e Trifosa. São duas discípulas do apóstolo Paulo, né? Já pensou, isso parece um nome para cachorro, né? Trifona. Marca de risco. Então, qual que é o significado desse nome? Você vai ver que tem um propósito, você vai ver que tem uma mensagem. Então, isso traz um entendimento. Vamos lá, para finalizar, eu tenho aqui 5 minutos antes do nosso término. Eu quero falar das outras dicas aqui para você ir embora na conclusão disso aqui. Vamos lá. Criar expectativas do que vai ser falado, nós já falamos. Criar curiosidade, né? Não frustrar as expectativas das pessoas, sempre traga algo consciente daquilo que você está trazendo. Leia vários textos para testificar o que nós falamos, né? Escreve isso aí, outra dica, leia vários textos para testificar das suas mensagens. Os textos enriquecem o esboço. Base bíblica, Isaías 28, 10 até o 13. E, por último, seja autêntico. Seja autêntico. Não seja um imitador das pessoas. Eu conheço tantos pregadores que imitam. Eles conversam fininho, igual Anderson Silva. Na hora que vai chegar no altar, paz do Senhor, Jesus.
Porque eis que te digo assim, né? Nada contra, irmãos, o estilo de pregação das pessoas, mas eu aprendi que nós temos uma identidade e precisamos ser autênticos. Precisamos ser pessoas que vão manifestar aquilo que Deus criou. Deus te criou único e exclusivo, e é na sua exclusividade que Ele será glorificado. Não existe outro Maico na face da terra como esse ali. Pode existir pessoas com o mesmo nome, mas com o seu DNA, com a sua característica histórica de vida. Não existe outra Vânia, não existe outra Lília, não existe outro Welter, não existe outra Stephanie. Vocês foram criados para a glória de Deus, e Deus é glorificado na identidade pela qual Ele te criou. Então não seja imitador de ninguém, amém? Não seja cópia de ninguém. Pessoas que imitam a oração dos outros. Não, fulano faz assim, então também vou fazer. Fulano anda assim, também vou andar. Claro que nós temos pessoas que nós vamos pegar como exemplo, como referência para as nossas vidas, mas nunca seja uma cópia das pessoas. Eu admiro muito os homens que passaram pela minha vida, os meus líderes. Eu admiro muito pregadores, ministros da palavra de Deus, que são de renome no Brasil, no mundo, os avivalistas, os profetas da Bíblia, os apóstolos. Mas Jesus, acima de todos, é a minha referência. E Ele falou, vocês vão fazer as obras que eu fiz, e obras maiores ainda vocês vão fazer. Ele falou, seja autêntico, deixa eu te usar em quem você é. Ele não quer que nós sejamos... vou imitar o fulano de tal, no sentido de como ele prega, de como ele age, de como ele fala, de como ele entona a voz, das piadas que usa. Não, você não pode ser uma cópia. Seja autêntico. Deixa Deus te usar naquilo que você é. Amém? Glória a Deus. Há beleza na diversidade. O reino dos céus, ele é formado pela junção do corpo. Já pensou se todo mundo fosse... Já viu esse texto bíblico lá de 1 Coríntios? Já pensou se todo o corpo fosse orelha? Se todo o corpo fosse nariz? Se todo o corpo fosse dedão do pé? Deus te criou com um propósito específico. Deus te criou com uma missão específica. Deus te criou para que o nome dele seja glorificado através de quem você é e da maneira com a qual ele te criou. Amém? Glória a Deus. Pastor, eu tenho dificuldade de pregar com esboço. Vai treinando. Se você vê que você realmente não é aquilo que Deus tem para você, então pregue sem esboço. Pregue sem esboço, deixa Deus te usar da forma que Ele quer te usar. Se já está funcionando, se já está fluindo, deixa Deus te fazer fluir. O esboço é uma técnica na teologia para facilitar a sua comunicação. E nós falamos aqui da segunda técnica do esboço simplificado, né? Use talvez essa técnica do esboço simplificado. Mas seja alguém que glorifica o nome do Senhor. Pregue a palavra. Amém? Coloque sobre os seus pés. Acabou o meu tempo. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa para contribuir dentro disso que foi ministrado? Sim, o livro Heróis da Fé é um dos livros mais impactantes que existem, feito por... Como é que é o nome do escritor mesmo? Fugiu a memória agora. Heróis da Fé... Esqueci o nome dele. Mas é um livro muito bom que vai edificar a sua fé no testemunho daqueles que serviram Jesus com a sua vida. Amém? Alguém tem mais alguma coisa para contribuir, para perguntar? Trago o esboço, vou corrigir esses aqui. Na semana que vem eu trago para vocês, amém?
Quinta-feira, nosso curso, Projeto Tabernáculo, vai ser maravilhoso. Você que tem desejo no seu coração de desenvolver a sua vida com Deus, de crescer na palavra de Deus, desenvolver o seu chamado, faça isso, né? Viva uma vida de relacionamento com Deus. Use, às vezes, 3 trancas para abrir as portas: a chave da oração, chave do jejum, chave da palavra. Viva uma vida de relacionamento com o Senhor. Isso que vai te dar autoridade, conhecimento, enriquecimento, para que você seja um canal de bênção para o seu tempo, para a sua geração. Pai, obrigado por esse estudo, obrigado pela sua palavra, obrigado pela vida de cada pessoa aqui presente. Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos ama, e tudo que o Senhor tem nos ministrado aqui é para o nosso crescimento. Obrigado, Senhor, por aprender hoje mais da importância de se meditar na sua palavra. Nós já sabíamos que nós tínhamos que ler a Bíblia, mas muitas vezes nós não erramos não por falta de conhecimento, mas na falta da prática daquilo que a gente já sabe. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Perdoa mais umas vezes as nossas falhas, nós te pedimos, mas também te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Eu abençoo cada aluno, cada ministro, cada servo, cada líder em potencial aqui nesse lugar, que o Senhor nos faça crescer e viver aquilo que o Senhor sonhou para nós na eternidade, que na identidade que o Senhor nos criou, nós venhamos formar pessoas segundo o seu caráter, segundo a sua essência, e que nós venhamos liberar e viver, exalar o bom perfume de Cristo para a nossa geração. Eu abençoo a vida dos seus filhos, não só hoje, mas sempre, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito, que nós todos venhamos ir em paz e que Deus os abençoe para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir Jesus? Amém. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão, abençoe a vida dele, em nome de Jesus.